Amém. Que bom estarmos juntos novamente, né? Graças a Deus por isso. Durante a semana, conversando, ouvindo aquilo que a gente já falou para vocês, do que é o exercício de um pastor que busca uma palavra para a igreja, é o exercício de quem está atento à voz de Deus, mesmo que ele não fale. Porque muitas vezes, Deus não fala por palavras, né? Ele fala pelo testemunho de uma pessoa, de outra pessoa. E eu lendo na minha leitura diária a palavra de Deus, lá em João capítulo 4, eu li, obrigado meu irmão, eu li esse texto e me veio alguma coisa no coração que tenho certeza vai nos alimentar nessa semana. João capítulo 4, do verso 7 ao verso 15. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado, lá em Samaria, comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, disse ela, e eu sou uma mulher samaritana. Como é que me pedes água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria, eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda, disse ela, nem balde, e o poço é muito fundo. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante do que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que a que Jacó e seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe dessa água, logo tem sede, outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Então ela indaga: por favor, Senhor, dê-me dessa água. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Amém. Olhem aqui para mim. Parece ser apenas uma alegoria. Alguns teólogos até acreditam que o texto é apenas uma forma ilustrativa de Jesus nos trazer algumas mensagens. Mas eu creio na historicidade do texto, eu creio que essa mulher existiu. Nós já nos aprofundamos nesse texto. Uma vez eu preguei aqui a respeito de algo que aconteceu depois desse texto. Porque depois desse texto de João 4:7, vem Mateus capítulo 21, na cronologia histórica da vida de Jesus. Bem, Jesus tinha acabado de sair de Jericó. Jesus saía de Jericó e ia para Jerusalém, mas ele falou: não, vamos passar por Samaria. É a mesma coisa dizer assim: não, estou indo para Goiânia, de Anápolis para Goiânia, e alguém falar para você: mas vamos passar por Pirenópolis. O que tem a ver Pirenópolis com Goiânia, gente? Pirenópolis fica para lá, Goiânia fica para lá. Mas Jesus falou: vamos passar por Samaria. Vamos fazer um desvio de 15 quilômetros, no mínimo. Aí ele sai de Jericó, onde ele tinha ido na casa de Zaqueu, onde ele tinha curado o cego Bartimeu, no caminho, entrando em Pirenópolis, ó. Já estou dizendo para Pirenópolis. Onde ele estava entrando, em Jericó. Aí ele resolve passar por Samaria. Dá uma volta doida de 15 quilômetros, 15 mais 15, 15 indo, 15 voltando, 30 quilômetros. Isso aí a pé num sol causticante, não é um atalho que seja desejável. Mas Jesus tinha planos e os discípulos não sabiam que planos eram esses. O plano era você. Não era a mulher samaritana na beira do poço. Porque na realidade, queridos, Jesus não estava focando naquela mulher, por ela, somente pela mulher. Não.
o plano dele sempre é muito mais extenso. E Jesus olhava para você, 2024 anos aproximadamente depois, está sentado na cidade de Anápolis, dentro de uma igreja, e um pastor traz o texto, e ele alcança a tua vida. Não é somente a mulher samaritana, ela foi uma multiplicadora disso que nós vamos falar nessa noite. Eu quero falar sobre buscando ser feliz. Era tudo que ela queria, é tudo que você quer. Fale para a pessoa ao seu lado assim: você hoje vai ouvir sobre a felicidade. Afinal, que água é essa? Que poço é esse? Que sede é essa? Quero fazer uma pergunta para você. Qual foi o momento em sua vida que você mais teve sede? Uma pergunta tão tola, talvez. Quantas vezes na vida já tive sede? Nós não guardamos esse tipo de coisa. Mas se eu fizer outra pergunta para você, qual foi o momento em sua vida que você mais precisou de Deus? Você vai saber identificar. É esse tipo de sede que eu estou falando. Nesse relato aqui, é onde Jesus ajudou uma mulher a compreender que a sua necessidade espiritual será sempre maior que a sua necessidade natural. É esse o sentido de todo o texto. Mas ela não sabia do que precisava. Ela não sabia. Ela pensou que ela quisesse água. Ela andou alguma coisa em torno de 3 a 7 quilômetros, segundo teólogos, saindo de Samaria, indo até o poço, porque a cidade de Samaria, ela não foi construída para o poço, e nem o poço para a cidade, não tinha muita coisa a ver, apenas as duas coisas se encontraram no caminho, e foi isso, aconteceu aí, alguma coisa em torno de 500 anos antes de Cristo. Então o que a gente está entendendo aqui é que ela foi buscar água naquele poço, talvez por um período de sequidão que a cidade estava tendo. Não é que a cidade toda pegava água naquele poço sempre, não. Aquele poço talvez fosse o mais fundo. Aquele poço fosse o único a não secar nos períodos de grande seca que eles passavam. É uma região, uma terra muito árida, e a sequidão é normal naquela região. Então, aquela mulher sai da cidade de Samaria e vai até o poço para buscar água, porque a água para ela era o sentido da felicidade, era o sentido de tudo que ela precisava tanto. Ela precisava muito de água, a água era bênção para ela, mas o poço, não. O poço era algo diferente. Lá no versículo 28, a gente vai vendo uma coisa interessante. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: olha, ela deixou o cântaro, ela deixou a água que ela fora buscar. Imagina uma pessoa andando no sol causticante durante 3 quilômetros a 7 quilômetros, a controvérsia, vamos botar 5 quilômetros, andando 5 quilômetros para pegar água e voltando sem água, até sem o cântaro. Alguma coisa extraordinária aconteceu. Alguma coisa fez com que a água deixasse de ser o sentido da grande necessidade da vida dela. Você diria que a realização ou a resolução disso que você pensou quando eu perguntei em que momento da sua vida você mais precisou de Deus? Teve um momento na sua vida que você achou que, no momento em que você mais precisou de Deus e Deus te acudiu, você, sendo acudido por Deus, você se tornaria a pessoa mais feliz do mundo. Nós somos circunstanciais. Nós achamos que se os problemas que temos hoje forem resolvidos, nossa vida vai melhorar bastante. Mas eu já falei para vocês aqui uma coisa, que se os problemas que você tem hoje forem resolvidos, você terá apenas os problemas que você vai arrumar amanhã.
Por quê? Porque nós passamos mais de 70% do nosso tempo resolvendo problemas que não existiriam se não fosse pelas nossas precipitações, se não fosse pelo nosso despreparo, pelas nossas emoções conturbadas, pelas nossas decisões precipitadas, pelas nossas falas impensadas. Nós construímos os problemas com os quais nos ocupamos. Então entendamos o seguinte, que a sede nossa é diferente da sede dela, mas continua sendo sede, continua sendo necessidade natural. Você diria que essa resolução traria felicidade? Sim, no momento sim. No que consiste a sua felicidade? Num bom emprego? Tem gente que pensa, se eu conseguir um bom emprego, vou ser feliz demais. Se eu conseguir montar minha casa quitada, toda montadinha, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Se eu conseguir o carro dos meus sonhos, se eu tivesse um filho, se eu tivesse uma filha, se eu pudesse casar com aquela pessoa que eu ainda acho que é perfeita, ou até não consiste numa conta bancária. Você pensar assim, poxa, se eu tivesse muito dinheiro, eu seria feliz. Eu contei uma vez para vocês uma história de um empresário que a gente prestou consultoria para a empresa dele, e eu tive um tempo com ele, com o CEO da empresa, e ele tinha vendido a empresa, e tinha assinado um NDA, assinado um termo de acordo que ele não retornaria mais às atividades durante 10 anos. Então ele vendeu a empresa, que era uma indústria farmacêutica, e ele não podia mais voltar à mesma atividade pelo período de 10 anos. Ele procurava investimento e ele veio conversar comigo, ele estava preocupado, não aguentava mais, não conseguia dormir, porque o dinheiro dele estava aplicado e o dinheiro estava rendendo pouco demais, e aquilo estava acabando com o capital dele, e ele tinha um rendimento, uns míseros R$92 mil. E eu, por um instante, na minha cabeça não funcionou direito para fazer os cálculos. Falei, mas é um bom capital, dá para sustentar você aí durante uns dias, até você conseguir uma atividade, né? 92 mil por mês, dá para viver muito bem. Falei para ele. Ele olhou para mim sem entender, falou, não, a minha aplicação é over, 92 mil é dia, meu rendimento. Tá certo. E ele ainda conseguiu chorar me contando essa história. Durante muito tempo eu fiquei com pena desse pobre milionário. Porque ele era infeliz, com esse dinheiro todinho, ele era infeliz. Ele não sabia o que fazia da vida. Era infeliz, era um homem infeliz. Então a sede dele não seria nunca sustentada por aquilo. Porque eu até no começo da minha conversa aqui com a pastora Naira, eu diria para vocês, tem muita gente, muito pobre, queridos, que vai para o inferno por causa do dinheiro. Ele vai odiar o dinheiro do inferno. Ele vai odiar. Por quê? Porque ele passou uma vida todinha com falta do dinheiro, e foi o dinheiro que levou ele para o inferno. Porque ele amou o dinheiro que não tinha. E sempre achou que esse dinheiro que ele não tinha deixaria ele feliz. E nunca buscou Deus, mas buscava o dinheiro que nunca conseguiu ter. Então tem muita sede fora do foco. Para aquela mulher a mesma coisa. A água seria uma bênção, mas o poço era o grande problema dela. Porque o poço expunha ela. O poço revelava quem ela era. O poço permitia que ela pegasse sua água somente ao meio-dia, num horário contrário em que as mulheres iam pegar água. As mulheres pegavam água pela manhã, ao amanhecer, sem sol pela cabeça, e para alimentar durante o dia todo. Mas ela não podia estar com aquelas mulheres lá, porque ela era uma mulher de caráter duvidoso. Era uma mulher que buscava
na companhia de homens, buscava matar a sede emocional dela. Já tinha casado 5 vezes, estava no 6º casamento onde o marido não era dela. E Jesus sabia que a sede dela era por aceitação. Não era somente a sede da água, mas era uma sede de aceitação. Ela procurava em relacionamentos conturbados matar a sede dela, a sede de aceitação social. E o que mais impressionou ela não foi que Jesus falou que tinha uma água viva, mas foi a aceitação de Jesus para com ela, mesmo sabendo dos problemas que ela tinha. Porque quem a conhecesse, sabia do caráter duvidoso que ela tinha, rejeitava ela de imediato. Mas com Jesus não foi assim. Com Jesus não foi assim. Aliás, com Jesus nunca é assim. Nunca é assim. Jesus não rejeita ninguém. Somos nós, queridos, que nos rejeitamos muitas vezes. Somos nós que colocamos empecilhos muitas vezes. Isso impressionou a ela, porque foi exatamente isso que Jesus fez. Não a criticou, não a condenou, não a rejeitou. Pelo contrário, se esforçava de que ela entendesse a mensagem dele. Mas porque ele conhecia o interior dela. Jesus sabe com que sede você veio aqui nessa noite. Jesus sabe qual é a sua necessidade. Às vezes você pensa que é uma coisa, mas não é. Não é. Às vezes você está atrás do emprego, aquele emprego que vai sustentar você, sustentar sua família, resolver seu problema financeiro, e você fala, essa é a minha sede. Se eu conseguir beber dessa água, eu serei feliz. E não é. Às vezes é um relacionamento, você pensa ser um relacionamento, também não é. O que Jesus mostrava para ela é que a sede dela estava no poço errado. É que a sede que ela desconhecia, ele era a fonte, e não o poço de Jacó. O que Jesus queria mostrar para ela é o que tenta mostrar para vocês nessa noite. Eu não sei com que sede você veio aqui. Pode ser até a sede dessa água. Mas não é a sede que Jesus quer matar nessa noite. Um dia eu falei aqui sobre o peixe que Jesus pescou, ou que Pedro pescou, orientação de Jesus, no Mar da Galileia, no mar fechado. O Mar da Galileia é um lago fechado, só sai água e entra pelo Rio Jordão. E ele tirou uma didracma de dentro do peixe. A didracma é uma moeda que só circulava, né, na Grécia. Não circulava em Israel, muito menos na Galileia. Talvez na capital, Jerusalém, talvez num centro maior, mas na Galileia não. Na Galileia o maior aglomerado de pessoas era Cafarnaum, que era uma cidade de pescadores. E nunca uma didracma circularia ali. Como é que aquele peixe engoliu aquela moeda? Mas Jesus conhece o que vai dentro de um peixe. E o mesmo Jesus que conhece o que vai dentro de um peixe, conhece o que vai dentro de você. O mesmo Jesus que sabe o que um peixe engoliu, sabe o que você tem engolido dia após dia. Sabe qual é a sua sede e a sua necessidade. Jesus conhecia o coração daquela mulher. Relembre o que está no versículo 28. Ela deixou o seu cântaro e voltou para a cidade. Ela veio buscar água, foi buscar água e levou o sentido para a sua vida. Levou a felicidade de ter Jesus no coração. Levou as boas novas do Evangelho. Queridos, a sede que ela tinha e não sabia é a sede que você e que eu temos.
e que já compreendemos melhor. Por quê? Porque o Evangelho já foi instituído. Jesus estava implantando o Evangelho, implantando sentido para a vida. Então nós temos necessidade do bom emprego, temos necessidade do dinheiro, temos necessidade do casamento, temos necessidade de muitas necessidades nós temos, muitas demandas nós temos, mas nós dependemos realmente da água viva de Cristo Jesus. É da água viva que o Evangelho nos proporciona. É da água viva que sustenta a nossa vida espiritualmente e emocionalmente. Porque muitos de nós, se não tivéssemos Jesus no coração, já teríamos aí feito besteira. Muitos de nós. O que nos retém, o que nos mantém dentro de princípios e valores, é o verdadeiro Evangelho. É o que Jesus apresentava para ela. E que tipo de sede te trouxe aqui e me trouxe aqui? Que água nós esperamos beber dessa fonte? Todos nós buscamos a felicidade. Todos nós evitamos sofrimento. Exceto os vascaínos. Tem algum vascaíno aqui? Não. Perder para o Nova Iguaçu não é brincadeira. Brinquei, eu estava saindo do prédio e tinha um amigo nosso lá assistindo televisão, juntando televisão lá no prédio. Falei, o que foi? O Vasco perdeu de 1-0. Falei, para quem? Para o Nova Iguaçu. Falei, eu nasci lá. É uma cidadezinha desse tamanhozinho assim, ó. Amados, nós precisamos entender que o sofrimento, ele é diluído dentro do propósito da vida. Porque Jesus falou, no mundo tereis aflições. O Evangelho causa aflição também. Mas que aflição o Evangelho causa? É a aflição de recebermos Ele com a mesma sinceridade que essa mulher recebeu. Porque é nisso que consiste a felicidade. Uma coisa intrigante é a gente entender que Jesus liberou 12 discípulos dele para ir na cidade buscar comida, 12 para alimentar 13, 12 para buscar comida para 13 comer. Não tem sentido. Mas eles foram para a cidade e não falaram do Evangelho para ninguém. Compraram comida e voltaram. O que Jesus fazia enquanto isso? Jesus preparava um para pregar o Evangelho. Era aquela mulher. 12 estavam indo lá na cidade buscar comida. Eles não podiam ter evangelizado a cidade? Eles não podiam ter dito para a cidade, atenção cidade, nós estamos comprando comida aqui, mas o Messias está ali no Poço de Jacó. O Messias está ali, quem quiser ver o Messias e conhecer o Messias, nos acompanhe. Eles chegaram somente os 12. Eles estavam mais preocupados com a fome deles do que com a fome que a cidade estava de Jesus. Aquela mulher, não. Ela despreocupou com a sede dela para suprir a cidade da água viva. É esse o entendimento. Tem gente ali fora, queridos, que vão ser multiplicadores do Evangelho muito mais do que qualquer um de nós. Eu trouxe aqui o homem que foi um instrumento de Deus para ganhar a minha vida para Jesus. Quem estava aqui na noite que eu trouxe ele? Ele sentou ali, eu falei para ele assim, fique de pé e olhe, você alcançou todas essas pessoas. Você tem alimentado todas essas pessoas, sem conhecer nenhuma delas. É assim que funciona, porque você me ganhou para Jesus. E de repente, eu estou fazendo um trabalho que ele será acreditado na vida dele. Por que vai ser acreditado? Porque, amados, é para isso que nós fomos chamados, para matar a sede dessa cidade, para matar a sede dos seus vizinhos, para matar a sede dos seus parentes. Quantos parentes de vocês estão morrendo com sede e você com a água viva dentro de você, retendo ela? Olha o que essa mulher nos ensina.
Ela largou o cântaro, largou o objetivo de beber água para levar água para a cidade. Não a água de Jacó, mas a água de Jesus, o Messias. Ele conhecia a sede dela, ele conhece a sua sede. E Jesus precisa manter tudo sob o controle dele, para que ele possa instruir as pessoas. É fácil hoje, quando eu falo para vocês, Jesus, pronto. Porque a autoridade dele alcançou as nações, a autoridade dele alcançou os tempos, as eras, a autoridade dele alcançou todas as culturas. Hoje, quando se fala qualquer coisa em nome de Jesus, as pessoas param para ouvir, porque sabem quem é Jesus. Naqueles dias não, aquela mulher não sabia quem era Jesus. Ele precisava manter as coisas sob o controle dele. Eu falava hoje para Sara sobre controle. Eu falava para minha filha o seguinte: eu ouvi esse depoimento, foi do Abílio Diniz, falecido agora. O Abílio Diniz dizendo, numa entrevista dele, que o pai dele ensinava para ele o seguinte: meu filho, é melhor você atravessar um sinal vermelho com toda a atenção do que você atravessar um sinal verde desatenciosamente. Que mensagem ele estava passando para o filho? Que a questão, o grande problema, não é às vezes você infringir algum princípio, alguma lei. É você manter o controle da sua vida. É você tê-la sob o seu controle. Se você parar para pensar, ele tem razão. Ele tem razão. Porque se você atravessa um sinal vermelho com toda a atenção, você infringiu, era sinal vermelho, mas você não colocou nada em risco, você tinha toda a atenção. Agora, um sinal verde sem atenção é você achar que está fazendo a coisa certa e de forma despretensiosa, desatenciosa, você está prejudicando terceiros com a sua desatenção. Jesus fazia isso, praticava isso sempre. Jesus é extremamente atencioso, extremamente focado no propósito. Seus discípulos comeram milho no sábado. E ele falou: eis aqui quem é maior que o sábado. Havia um propósito para aquilo. Tudo que Jesus fez há um propósito. Se nós vermos em quantas coisas a religião acusaria Jesus, a gente vê que tem um propósito em tudo. Tudo tem um propósito. Porque ele mantinha o evangelho sob o controle dele. Ele mantinha todas as coisas focadas no princípio da salvação. A água era apenas um subterfúgio. Para aquela mulher, a necessidade dela. O poço era o problema, e ele sabia disso. Ele sabia, porque aquela mulher, quando falou para ele assim: me dá dessa água para eu beber, quem sabe não precisa mais voltar nesse poço. Ela queria se livrar da vergonha do poço. Não era para matar a sede somente, mas se livrar da vergonha e da exposição do poço. Muitos de nós temos algumas sedes que jorram em poços que não nos convêm. Muitos de nós temos desejos e vontades que estão minando em poços que não nos convêm, que nos ferem, que nos acusam. Nós evitamos durante a vida algumas coisas porque temos medo, porque todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm, e assim por diante. Aquela mulher, ela ia naquele poço tirar água por uma necessidade extrema. A água era a solução para ela, mas o poço era a exposição para a vida dela. O poço era o problema dela, pois revelava quem ela era. Era uma mulher tola, mas foi através dessa necessidade dela, dessa exposição dela, que Jesus alcança a vida dela com o Evangelho. Então, naquilo que você é fraco,
naquilo que você necessita, é por aí que Jesus quer entrar na tua vida. É por aí, para te tornar forte. E pode crer que tem mais gente batendo na porta. Jesus bate a porta, conforme dizia Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ele entra. Satanás não bate a porta, Satanás arromba a porta. E entenda uma coisa: a fortaleza de Satanás é a tua fraqueza. Na vida de cada um de nós, ele entra pelo poço. Nós somos engodados, enganados, nós somos aliciados por Satanás, é naquilo que somos fracos. Isso se torna o nosso poço, fonte de desejos, fonte de matar a sede, e muitas vezes a qualquer custo. Muitos se perdem nesse caminho, muitos se abarrotam de uma água que não é Cristo. Nós temos que tomar cuidado com o poço que bebemos. Temos que tomar cuidado. Jesus passou a mostrar para ela que a adoração a Deus supriria a sede, a necessidade dela. A adoração a Deus livraria ela daquele karma, daquela vergonha, daquela estrutura desassociada ao equilíbrio social. Que a adoração a Deus. E o texto continua e ela fala: nossos pais adoravam aqui, vocês dizem que é certo adorar em Jerusalém. Falou: já chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Está no versículo 23. E o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ela descobriu que o assunto não era água, nada tinha a ver com água, nada tinha a ver com religião, nada tinha a ver com a legalidade que ela trazia no coração. Tem muito poço aberto na nossa vida. Tem muito poço matando a nossa sede ou expurgando a nossa culpa. A religião é um poço desse. Jesus quer que a gente beba água nele, não na religião, não no legalismo. Jesus quer nos suprir da água viva. Imaginem vocês quantas vezes eu falei o nome de Jesus nessa palavra até agora. Tem gente que fala assim: a igreja fala muito no diabo. Ué, diabo, não tem problema falando o nome do diabo. Mas isso aí dá azar, isso dá no seu... Gente, o nome de Jesus sendo proclamado, qualquer outro nome está debaixo do nome dele. O que a gente precisa entender é que esses poços precisam ser fechados na nossa vida. Nós temos que beber da fonte da água viva. Porque nós sabemos quem é Cristo Jesus. Ele se apresentava para aquela mulher tirar da ideia de que aquele poço era a solução para a sua vida. Ele trouxe cura para aquela mulher. Vocês imaginam qual foi o impacto na vida de Bartimeu, o cego? Foi tremendo. Jesus virar para o cego e falar: torne a ver, e ele sair dali enxergando, que coisa tremenda. Mas o que de sobrenatural aconteceu na vida dessa mulher, queridos? Ela foi curada de quê, afinal? Ela foi curada, meus queridos, do trauma que ela vivia. Ela foi curada da rejeição que ela tinha. Ela foi curada da alma amargurada que ela tinha. Ela foi curada de princípios quebrados, de valores quebrados na vida dela. Essa mulher foi transformada, tão transformada, que a partir daquele momento,
ela passou a ser um referencial na vida das pessoas. É igual o Gadareno, Decápolis, as 10 cidades que estavam fora do governo romano e que viviam do outro lado do Mar da Galileia. Jesus um dia atravessa o Mar da Galileia e chega se dirigindo a uma das cidades de Decápolis. No caminho ele encontra um endemoniado, o endemoniado de Gadara, o Gadareno. E ali Jesus liberta aquele endemoniado. Ele estava indo para Gadara, mas as pessoas impediram que ele entrasse na cidade, porque temeram o poder que viram nele. Jesus vira a volta e vai embora. 2 anos depois, diz o texto, que 2.500 pessoas já haviam sido alcançadas pelo Evangelho. Quem pregou o Evangelho para eles? O endemoniado gadareno, o ex-endemoniado gadareno. Ele pregou o Evangelho com vida, um Evangelho que transforma, porque foi um Evangelho pregado com mudança de vida. Foi o que aconteceu com a vida dessa mulher. Quem ganhou a cidade? Ela, não foram os 12 discípulos de Jesus. Foi ela quem ganhou a cidade. Mas para ganhar a cidade, ela precisava primeiramente matar a sede espiritual que ela tinha. A gente tem o hábito de beber água quando a gente está com sede. Se nós não tivermos sede de Deus, queridos, nós vamos morrer sem perceber que temos sede. Se nós não buscarmos o verdadeiro Evangelho, nós vamos estar bebendo em poços, tantos outros poços que prometem tanta coisa, mas não nos dão o que nós necessitamos, que é a vida eterna. Eu quero terminar com essa reflexão. As pessoas passaram a tê-la por boa referência. O que transformou ela de uma prostituta numa mulher aceitável pela sociedade, com postura diferenciada? Foi a água que ela bebeu em Cristo Jesus. Foi o que ela recebeu de Jesus. As mulheres já não a rejeitavam mais. Imaginem vocês que daquele momento que Jesus conversou com ela, 3 dias depois, Jesus estava preso para ser condenado. Essa conversa aqui se deu numa segunda-feira. Jesus foi preso numa quinta-feira. Jesus foi morto numa sexta-feira. O homem que falou para ela do Evangelho e se apresentou como Messias, a olhos naturais, estava sofrendo uma derrota, porque estava sendo crucificado. Porque o entendimento da vitória da cruz, amados, é um entendimento nosso. Não era o entendimento das pessoas que foram alcançadas por Cristo Jesus. O trabalho de reversão da ideia de que Jesus havia vencido foi a aplicação do Evangelho, foi o desmonte, foram as minúcias do que Jesus falou, que foram sendo ligadas, as revelações foram chegando e entenderam, era esse o propósito. O propósito era ele morrer na cruz. O propósito era esse. Porque para muitos aquilo foi derrota. Hoje nós compreendemos que é a vitória, a cruz é a vitória de Cristo. Hoje nós entendemos isso. Mas imagine aquela mulher. Numa quinta-feira ela recebe a notícia. Sabe aquele Jesus que falou para você aqui que era o Messias? Está preso. Na sexta-feira ela recebe a notícia. Sabe aquele Jesus que falou para você aqui que ele era o Messias? Morreu. No domingo ela ouve a notícia. Sabe aquele Jesus que disse ser o Messias? Todos dizem que ele ressuscitou.
Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti. Porque Ele cumpriu na vida dela a promessa dEle. Vamos ficar de pé? Eu quero dizer para você que Deus traz honra onde não existe honra. Deus estabelece ordem onde o caos impera. Deus traz água onde tem sequidão. Eis aqui o poço. A palavra de Deus. Esse é o poço da água viva. Esse é o poço que nunca seca. Esse é o poço que nos sustenta, supridos da água viva, da eternidade. Eu não sei que água você veio beber nessa noite. Eu não sei que água você esperava beber nessa noite. Aquela mulher também não sabia. Foi uma surpresa para ela. Mas o mesmo Jesus que falou para ela: quem beber de mim jamais terá sede, é o que nessa noite fala para você: quem beber de mim jamais terá sede. Eu quero desafiar você, eu quero que você tenha a mesma oportunidade que ela teve, que você largue o seu cântaro aí na cadeira onde você senta e você venha beber da água viva. Nós vamos cantar um cântico e eu quero que você tenha essa liberdade. Ah, pastor, eu já recebi Jesus. Não é receber Jesus, é beber Jesus, é beber dessa esperança, é beber dessa fonte inesgotável, é beber novamente, é dar continuidade ao que aquela mulher começou naquele dia e aceitou beber de Jesus. Se a nossa palavra nessa noite tenta mostrar para você a fonte da felicidade, essa fonte é Cristo e está à sua disposição. Eu quero que você faça o mesmo que ela. Largue aí o poço que nem sempre você gosta de beber nele, mas que te gera algum tipo de prazer, te gera algum tipo de frescor, ou te gera uma espécie de fonte provisória, e venha beber da água da fonte da vida eterna. Dê uma chance a você mesmo como ela deu para ela. Vamos cantar e você tem liberdade de vir à frente para nós orarmos juntos em nome de Jesus.